Bom dia, meu aluno, minha aluna, meu querido aluno, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, né? Bem friozinho, né? No começo da manhã, à tarde também tá ficando mais frio, nossa temperatura vai, né? Vai diminuindo com o tempo, essa troca de temperatura nesse clima do cerrado. Então, a gente vai dar continuidade às nossas correções, à nossa aula. E a gente vai começar na questão 5. Hoje nós corrigiremos e falaremos sobre a questão 5, a 6 e a 7. Ou seja, da página 5 até a página 10. Desculpa, da página 6 até a página 10, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Aqui. Ah, tá, só um recadinho. E amanhã a gente, né, vai estudar sobre o restante, da página 6 até a página 10, finalizando, tudo bem? E a questões 8, 9 e 10. E aqui, né, para a gente começar, na questão 5 ele fala sobre, para a gente, né, para fazer a comparação dos boletins de epidemiológicos da Covid-19 em Valparaíso. Eu vou tentar falar mais alto porque a obra aqui, olha, que começa bem cedo. Tô com essa cara amassada de sono, porque acorda, não tem como dormir aqui. Olha, então vamos lá. Eu vou passar para cá, vamos enxergar esse aqui que tá na minha, né, na sua esquerda, eu acho também, né? Na minha esquerda está aqui, né? Não sei como é que tá aparecendo para vocês. Vamos lá. Ele vai analisar do caso do dia 24 de junho. Esse boletim saiu às 17 horas. O que é um boletim? É o quê? É uma, é uma notícia. É uma notícia, é um estudo feito, né, no caso, sobre coronavírus, que eles lançaram, no caso, todo dia, né, eles estão fazendo o quê? Todos os municípios, cidades, eles lançam boletins para ver quantas pessoas faleceram, né, quais são os casos, se aumentou o número de casos, e manda para o governo federal. E cada município faz o quê? Faz o seu controle, se tiver que fazer o quê? Medidas mais restritivas de contato, eles vão fechar shoppings, mercados, ou então se tiver com menos casos, menos notificações, eles já vão liberar mais, né, a ida e vinda das pessoas, mas sempre com segurança, não é? A gente usando a máscara, usando álcool em gel, para conferindo a temperatura daquelas pessoas que forem entrar em algum mercado, em algum comércio, porque é um vírus que se espalha pelo ar. E as pessoas idosas, né? Elas são mais vulneráveis a esse vírus. Então vamos lá. No caso, desde o começo, né, do vírus, quando chegou aqui no nosso país, foram notificados lá em Valparaíso 1.671 casos de notificações suspeitas, né? Então começou a tossir, né? Um pouco de falta de ar, é um caso de notificação. Só que depois que eles fizeram o teste, né? 533 foram descartados nesse dia, no dia 24 de junho, né? Nós já estamos no mês, quase no final do mês de julho. Tá correndo demais, não é? Então, pessoal, o que acontece? A gente tem que analisar esse porém. O que acontece, não é? Que teve vários casos, eles foram descartados, fizeram os exames, não tinha o coronavírus. Só que tinha outros casos que suspeitos que ainda não tinham saído do teste. Quantos, né? 685 ainda eram que casos suspeitos que poderia ter ou não coronavírus. E agora confirmados que fizeram lá desses 1.671 que fizeram o exame e foram confirmados com coronavírus, foram quantos? 453. Mas não quer dizer que 453 pessoas vão morrer. Não, né? 453 às vezes a pessoa está com coronavírus, só que ela não manifesta, né? Aquelas de uma forma mais grave. Vai manifestar com aquelas pessoas, né, de uma forma mais grave naquele grupo de risco, que são pessoas, lógico, um caso ou outro, né? Às vezes é uma pessoa sadia e ela teve alguma complicação, né? Mas a maioria das pessoas vão manifestar o quê? Pessoas mais idosas e pessoas com um pouco mais de, né, obesidade, aqueles que a gente estudou, não é? Que a gente vê nos jornais que faz parte do grupo de risco. Então, o que acontece, pessoal? Até nesse dia, nós tivemos na cidade de Valparaíso, né, 16 pessoas que faleceram.
né? 16 óbitos. Óbitos, tá, pessoal? Quando vierem, né? Se vocês observarem esse nome, óbito, vocês têm que perceber o quê? Pessoas que faleceram. Óbito é morrer, tudo bem? E tivemos o quê? 108 casos, pessoas que se recuperaram do coronavírus, né? Algo positivo. Mas tem que ser, né? Temos que aumentar esse número de pessoas com casos recuperados. Um caso é só infelizmente, quando surgir a vacina. A gente tem, né? A gente tem que manter uma positividade, uma mente positiva, pensar coisas boas para que, né, possa acontecer. A gente tem que vibrar, né? Mandar energias positivas para que tudo isso se resolva. Então, no outro caso, é de um caso de um dia depois, né? Um dia depois. Olha lá. Deixa eu só diminuir minha janelinha, porque está muito grande aqui, né? Tá tampando os boletins. Então, apertei errado aqui, pessoal. Só um momento. Deixa eu fechar aqui. É que o pincel foi mesmo ícone, né? Um lapisinho, eu cliquei no errado. Vamos lá, cor vermelhinha. Então, esse aqui é do dia 24, né? E depois eles lançaram um boletim do dia 25. O que acontece? No dia 25, e tivemos o quê? O aumento de notificações. Foi de 1.671 para 1.780. O caso de descartados aumentou também. Pessoas que fizeram sair mais resultados, né? 5 pessoas, né? No caso, foi de 583 casos descartados para 588, né? Descartados. 5 pessoas que saíram resultado não estavam com coronavírus. E depois, os casos suspeitos também aumentaram, né? Foi de 685 para 755. Mais pessoas estavam o quê? Tossindo, aparecendo no hospital com casos suspeitos de coronavírus, que vão fazendo o teste. E depois, no caso confirmados, aumentou também. De 453 foi para 487. No caso, teve um aumento até significativo, né? Um grande aumento de um dia para o outro, depois do teste. Óbitos, né? Deixa eu apagar aqui. Uma pessoa morreu a mais do que no dia 24, né? Do dia 24 para o dia 25, uma pessoa, né, morreu. Foi do 16 para 17 pessoas mortas. E os casos recuperados também foi algo positivo, né? No caso, uma morte é algo negativo e agora foi um caso positivo, né? Porque aumentou o número de recuperados. Foi de 108 para 113. 5 pessoas se recuperaram de um dia para o outro, conforme o boletim, né? O boletim, às vezes, ele demora um pouquinho para sair o resultado, né? Então, eles vão notificando. Então, foi algo que positivo, no caso dos recuperados. Uma pessoa morreu, então é sempre algo negativo, né? Então, o que, que a gente vai pensar, né? A gente tem que pensar, analisar. Todo dia está sendo publicado boletins assim. E esse boletim serve para a gente estudar, dar uma olhada, porque vai cair outros boletins, não só de coronavírus, mas boletins até sobre boletim da escola, né? Boletim com suas notas. Você precisa olhar de um jeito que você precisa entender as informações que estão ali contidas nesse boletim. E aqui no caso do coronavírus, não é? Então vamos lá para responder as questões. Vocês vão perceber que é bem fácil. Olha lá. Qual a diferença de óbitos verificados entre os dias 24 e 25 de junho em Valparaíso? Pessoal, a diferença. Né? Qual a diferença? Você vai pegar o número maior e diminuir pelo número menor. Então, primeira coisa, quantos óbitos tivemos um dia após, né? No dia 25, tivemos o quê? Vou pegar aqui o lápis para vocês. Laranja agora, né? Ó, tivemos que 17 pessoas que morreram no dia, né? No dia 25 e 16 pessoas morreram no dia 24. Ou seja, a diferença foi de que de uma pessoa. Então uma pessoa morreu entre o dia, né, 24 e 25 de junho em Valparaíso. Tudo bem? Essa aqui é fácil, né? Dá pra fazer até de cabeça só de ler. Mas para quem não entendeu, está aí a resposta. Tudo bem? Olha lá. 2. Observe que um boletim foi publicado no dia 24/6 às 17 horas. Né? E no outro dia, 25/6, também às 17 horas. Com base nisso, marque as alternativas corretas. Alternativas corretas, ou seja, tem mais de uma
correta. O texto, a questão está afirmando, né, que tem mais de uma correta. Então vamos ler? Então, olha lá, a primeira. 17 horas corresponde a 5 horas da tarde. Então, pessoal, a gente sabe que existe o quê? No nosso sistema, né? Que um dia completo tem quantas horas? Um dia completo, 24 horas. Lógico, às vezes você, perto da hora da gente sair, você pode falar, eu saio 5:30 da tarde. Mas, a gente, depois do meio-dia, como é que é meio-dia, pessoal? 12 horas. Vou colocar aqui para vocês, né? Eu escrevi aqui, 12 horas. E continua a contar, né? Aí depois, 1 hora da tarde, a hora que vocês entram. 12 mais 1 é 13. Então corresponde ao quê? 13 horas. E assim por diante, né? Até chegar a 24 horas, ou seja, meia-noite, né? Que é também conhecido como 0 horas, né? E assim por diante. E depois vamos, né? Nascemos um novo dia. 2, 3, 4, até chegar a 23 horas. Depois de 23 horas, né? Zera tudo novamente. Então, um novo dia se, né, virá para a gente. O que acontece, pessoal? Então, 17 horas corresponde a 5 horas da tarde. Para a gente fica mais fácil, porque a gente sabe, né? A gente sai essa hora lá da escola, não é? 5 horas, 5:30 no caso. Então, a gente vai que corresponde a 5 horas da tarde? Sim, corresponde. Se a gente continuar a contar, né? Vou marcar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Pegar um pincelzinho. Então, você vai o quê? Marcar corretamente. Tá correto. Marca um xizinho aqui, né? No meu xizinho ficou muito legal porque é, é uma tela muito pequena do celular. Então, o que acontece? Com base nisso, a informação está correta. A informação está correta. 17 horas corresponde a 5 horas da tarde, né? Ó, vamos lá. 13, né? 13, 14, 15, 16, 17, né? 5 horas da tarde. Então vamos lá na segunda. 17 horas corresponde a 5 horas da manhã. Não, tá errado. Não é, pessoal? 5 horas da manhã são 5 horas da manhã. Porque meia-noite começa quando, pessoal? 0 horas, meia-noite. Depois vamos lá. 1 da manhã. 2 horas da manhã. 3, 4, 5 horas da manhã. Então, depois de meio-dia é tarde. Então, 13, 14, 15 até, né? No caso, no final da tarde, às 18 horas, né? Depois nós iniciamos um novo período do nosso dia, que é a noite. Então, o que acontece? 17 horas não corresponde a 5 horas da manhã, e sim 5 horas da tarde. Fácil, né, pessoal? Pra gente que sai mais fácil, fica mais fácil ainda. Ó, de 17 horas do dia 24 até as 17 horas do dia 25 se passaram, né, 24 horas. Então, correto, não é, pessoal? Como falei para vocês antes, um dia tem quantas horas? 24 horas. Então, o que aconteceu? É como se você pensasse, eu estou no 5 horas da tarde desse dia agora, né? Depois para passar o quê? Um dia completo, só quando a gente chegar o quê? Nas 17 horas do outro dia, que se passarão o quê? Passarão 24 horas. Então está correto. Então você vai marcar na sua atividade o quê? Essa questão, esse xizinho aqui, né, que está correto. E remarcando, né, a questão aqui na primeira que também está correta. Então, e depois a última questão. De 17 horas do dia 24 até as 17 horas do dia 25 se passaram 12 horas. Não, né, pessoal? Não tem como ser, né, a mesma informação com o horário errado. Não, não se passaram 12 horas, se passaram 24 horas. Agora, se for só essa questão ficar correta, teria que ser assim, ó. De 17 horas do dia 24 até no caso, né, 5 horas da manhã. 5 horas do dia 25. Aí estaria correto, seriam 12 horas. Mas não foi isso que aconteceu, tudo bem? Então vamos lá? Na 3. Qual a diferença entre os casos notificados entre os dias 24 e 25? Agora, né? Ele perguntou a diferença do número de óbitos. Agora, dos casos notificados. A gente vai ter que voltar lá na tabela, tá? E olha lá, casos notificados. Qual é a diferença? A diferença é o que, pessoal?
Diferença, quando perguntar a diferença, você vai ter que fazer uma subtração. Pegar o número maior e diminuir pelo número menor. Notificações. Ó, você vai pegar esse 1780 e diminuir por 1671. Tudo bem? Continha básica. 1780 menos 1671. Tudo bem? Eu falei para vocês que essas contas de mais, menos, é obrigação do aluno saber no quinto ano. Aqui eu já dei mastigadinho para você. Eu já falei, você vai pegar o número maior, colocar em cima e o número menor embaixo. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, no caso aqui, né? Unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. Tudo bem? E vai fazer a diferença e vai encontrar o resultado final. Tranquilo, pessoal? Então, no caso aqui, caso de notificações, né? Os casos notificados. Então, na 4. Entre os casos descartados, ou seja, aqueles casos que a pessoa fez o exame e não estava com coronavírus. Suspeitos e confirmados. Vamos lá. Entre os casos descartados, suspeitos e confirmados, qual apresentou maior alta? Né? Vamos lá. Entre os casos descartados, suspeitos e confirmados, qual apresentou maior alta? Nessa questão, você vai ter que fazer o quê? 3 operações. Uma você já fez, que foi dos casos notificados, né? Ah, não, desculpa, pessoal. Agora são só os descartados, suspeitos e confirmados. Você vai ter que fazer o quê? 3 operações. Vamos lá então, na tabelinha? Ele pediu 3 agora de uma vez, não é? E depois ele perguntou qual foi a maior diferença. Primeira coisa, ele pediu dos descartados. Então, os números, a gente pode observar o quê? Os números maiores são esses, né? Esses 3. E esses aqui, eu vou colocar de outra cor, são os números menores, né? Dos descartados, né? Dos suspeitos e dos confirmados. O que você vai fazer? Você vai pegar primeiro 538 menos 533 e vai rachar o resultado. Guardou o resultado, né? Depois você vai pegar nesse caso descartados, escreve descartados, faz 538 menos 533. Depois você vai fazer outra operação dos casos suspeitos. Vai pegar 755 menos 685. Escreva casos suspeitos, faça essa operação. 755 menos 685 e guarde o resultado. E depois, por último, né, outro caso, os casos confirmados. Você vai pegar o número 487 menos o número 453. Escreva casos confirmados e guarde o resultado. No final das contas, você, né, no final de quando você fizer essas 3 operações, você vai responder a questão. Qual é a questão que ele pergunta? Qual foi que apresentou maior alta? Qual foi que aumentou mais? Então, o resultado que tiver aumentado mais, você vai escrever. Qual foi o caso que aumentou mais? Não é? Então, facilmente você vai chegar a esse resultado fazendo essas 3 operações, tudo bem? Aqui é bem tranquilo, bem simples. A chave da questão é o quê? Você entender quais são os descartados, suspeitos e confirmados. Se você anotou tudo direitinho, né? Colocou número embaixo de número, tudo, né? E identificou quais eram descartados, os suspeitos e confirmados, você vai responder essa questão com maior tranquilidade, tudo bem? Aqui no final ele pede para você explicar, né? Mas eu não vejo um motivo para você explicar. Você pode falar o quê? Porque o resultado já mostra tudo, né? Você pode falar assim, o caso, né? No caso, a resposta foi o que apresentou maior alta, porque foi a maior diferença. Foi a maior, pois foi a maior diferença né, dos números. Só isso, tudo bem? Vamos lá na 5, então? Essa aqui, né? Essa aqui é bem tranquila para vocês também, hein? Muito tranquila. Talvez seja a atividade mais fácil para vocês fazerem. Vamos lá. Olha, ele pede para você preencher adequadamente o valor, né, o quadro valor do lugar. Lá nós temos o que? As classes, ele está dividido por classes, né, e por ordens. Primeiro, as classes, né, das unidades, no caso, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Então, pessoal, a única coisa que você tem que saber é o que? Aqui, né? Você tem que gravar. A gente não pode começar assim, colocar 1, 6, 7,
1. Esse aqui está errado. Tudo bem? Porque sempre a gente vai começar pelas classes menores, que são o quê? As classes olha lá marcando, ó, classe das unidades. Começa na primeira ordem, né? Unidade, dezena, centena. Depois, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Então, dessa forma aqui, ó, tá errado. Tudo bem? Você tem que começar pela direita e indo para a esquerda, tudo bem? Deixa eu apagar aqui para vocês. Responder a primeira, vocês vão responder o seguinte, as outras, tudo bem? Ok, bem tranquilo. O número aqui, nós temos qual é o número? 1671. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o quê? Primeiro, as unidades. Qual a primeira unidade? 1. Então, a gente coloca aqui. Coloca o número 1. Tudo bem? Depois, as dezenas. Qual o número das dezenas? É o segundo. A gente vai o quê? Pulando da esquerda, né? Desculpa, da direita para a esquerda. É o 7. No caso, né? Que é o 70, né? Então, a gente vai colocar o número 7 aqui ao lado. Tranquilo? Depois, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar as centenas, que é o número 6. E por último, né, no caso desse número, a gente vai colocar no caso, a unidade de milhar, que é número 1. Né? Tá? Deixa eu só fazer outro 1, que aqui ficou feizinho. Pronto. Então, nós temos o que? Número 1671 já preenchido no quadro valor, né? No quadro valor, quadro de valores. Aqui é importante, tá? Esse quadro é bem legal, porque você tem que identificar aqui ordem por ordem. Os números têm unidades, têm dezenas. Tem uns que, por exemplo, se eu colocar só o número 9 não tem dezena, é só uma, né? Só fica na primeira ordem, isso tem 9 unidades. E assim a gente vai aumentando. E cada número aqui tem as suas diferenças, não é? E você vai fazendo o quê? Preenchendo da direita para a esquerda, colocando um número por ordem. Ficou fácil, né, pessoal? Porque é fácil mesmo, né? Eu sei que você está prestando muita atenção, né? Nas atividades, a gente já fez as atividades assim, não é? Então vamos avançar? Na 6 ele pede o quê? Escreva por extenso todos os números da questão anterior. Ou seja, pessoal, você vai lá no seu caderno, tudo bem? E vai escrever por extenso todos esses números. Coloca lá número 6 e faça, né? No caso, não é questão 6, tá, gente? É a questão qual? É a questão 5, item 6. Qual é o primeiro número? Você vai colocar lá 1671, né? E escrevê-lo, né, por extenso. Deixa eu só apagar aqui. E vai escrever por extenso assim, né? 1600. Deixa eu só. É porque aqui não tem muito espaço, mas eu vou começar para vocês, né? Deixa eu aqui. Eu vou colocar aqui 1600, né? 600. Aí você vai continuar, tá? Porque aqui me faltou espaço para mim. 1670. Acho que eu consigo aqui. 70. Escrevendo com a ponta do dedo. E 1. Ponto final. 1671. Tá bom, pessoal? Uma coisa, não deixe errado. Pode consultar o Google, né? Você vai colocar lá. Às vezes você vai escrever, né? Ah, professor, 600. Eu esqueci como é que se escreve 600. Ou 700, né? Que está ali logo abaixo. Se você for lá no Google e escrever 700, e se tiver errado, ele vai te dar uma sugestão da forma correta como se escreve. Tá bom? Que não tem, pode consultar o dicionário também, tá bom, pessoal? O dicionário também é algo que vocês têm que ter em mão, sempre no material escolar de vocês, tá? Então, 1671, depois vocês vão fazer o 17 e vão confirmar, tá? Corrigir da forma que se escreve, tudo bem? Vamos lá então, pessoal, questão 6. Vamos lá, ler o texto com atenção para responder as questões, tá? O que é sedentarismo? Essa aqui a gente já até falou um pouquinho sobre ela, né? Na questão anterior, né? No dia anterior. Considerado o mal do século, o sedentarismo
é um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, caracterizado pela falta ou a diminuição da atividade física. O sedentarismo atinge órgãos vitais e impacta diretamente na saúde dos músculos e ossos. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 3 adultos não pratica nenhuma atividade física. O perfil da população mundial hoje apresenta um número significativo de indivíduos obesos e com sobrepeso, além de outras doenças decorrentes no corpo sedentário. O corpo humano foi programado para funcionar melhor quando recebe estímulos. As funções vitais acontecem de forma mais regular e com menor desgaste quando o indivíduo é ativo. Um corpo sedentário funciona mal e sobrecarrega todos os órgãos. Por isso, quando feito de maneira regular, a atividade física previne e ajuda a melhorar muitos problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, obesidade e colesterol. Vocês viram como é importante a gente praticar atividade física, não é? Esse texto foi retirado, né, do site chamado Prevenção de Cardio, né, Fatores de Risco, Sedentarismo. Então, pessoal, a atividade física ela é essencial. Ela, para vocês, quando vocês começarem o sexto ano, ela será obrigatório, né? Também é algo obrigatório para nós, para vocês do quinto ano. A gente tenta praticar, colocar na nossa grade curricular. Deveria ter um professor específico para vocês, né? Infelizmente não tem. Mas a gente costuma praticar atividade física no momento do intervalo de vocês. Mas é bom, é importante vocês se praticarem no dia a dia. Mas eu sei que vocês são crianças super ativas, né? Mas desde cedo a gente tem que praticar uma atividade física, mesmo que seja em casa. Hoje em dia, né? No caso, né? Com aqueles vídeos de atividade em casa. Então vamos lá, então. Eu espero que vocês tenham lido, tá? Leiam os textos com atenção, treinem a sua leitura. Eu vou cobrar quando a gente voltar. Vamos lá. O que é sedentarismo? O que é sedentarismo? Lá no texto, né? Ele dá essa resposta pra gente. Ele inicia, considerado o mal do século, né? O mal do século é o que, pessoal? É algo que faz muito mal às pessoas, né? O mal do século é nesse início de século, né? No início do século XXI, muitas pessoas não estão praticando atividade física. Então, você vai colocar, né? É um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, né? No caso aqui, ele não dá no caso, ele só dá a resposta para vocês. Não é esse primeiro parágrafo aqui, não, tá, gente? É uma parte dele. Olha lá. Considerado mal do século, o sedentarismo é um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Não está explicando o que é sedentarismo. Ele está falando o que causa. Ele fala aqui, depois do caracterizado, que ele responde o que é sedentarismo. Ó, ele é caracterizado, é a falta, né? Falta ou a diminuição da atividade física. Ele é a falta ou diminuição da atividade física. Isso quer dizer sedentarismo, tudo bem? Se fez errado, vai lá, corrija, tudo bem, pessoal? E a gente vai seguir. Basicamente é isso. Ele é a falta ou a diminuição da atividade física. Isso é sedentarismo. Vamos lá. 2. Na sua opinião, por que as pessoas estão cada vez mais sedentárias? Aí você pergunta, né, é uma pergunta que depois que você ler o texto, você vai ter o quê? Você vai responder. Na sua opinião, o que você acha? Por que as pessoas estão mais sedentárias? Por que as pessoas estão fazendo menos atividade física? Né? Não é de hoje, né? Não é por conta do coronavírus, não é? É porque as pessoas estão muito o quê? Na minha opinião, ou da minha opinião para vocês. As pessoas, elas estão muito presas em seus lares. Cada caso é um caso, né? Às vezes a pessoa não tem um lugar para lazer na sua cidade, para fazer atividade física, às vezes é muito perigoso, às vezes trabalha bastante, quando sai do serviço, ela não tem um, um horário certinho para praticar essa atividade física, porque às vezes ela chega em casa muito cansada. Então, são vários fatores. Na minha opinião, mas assim, onde eu moro, na Santa Maria, tem um espaço lá na central onde as pessoas podem andar. Tem uma pista de ciclovia também.
E aí em Valparaíso também tem, né? Ali perto do Céu Azul, né? Eles colocaram uma pista de ciclovia onde as pessoas podem caminhar. Então, pessoal, às vezes, muitas vezes, né? Então, assim, na sua opinião, vai ser um pouco complicado porque são diversos fatores que podem levar. Cansaço, né, extremo, um serviço muito puxado, às vezes tem que cuidar da família. Então, cada caso é um caso. Mas você pode colocar uma opinião, um caso, por exemplo. As pessoas estão muito presas às tecnologias. Sim, as pessoas às vezes ficam em casa, preferem ficar em casa no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, é, ao invés de ir para a rua e fazer uma caminhada de meia hora. Então isso também atrapalha o excesso de, de tempo nas redes sociais, o excesso de tempo em YouTube, né? Então as redes sociais atrapalham também um pouquinho essa questão de a pessoa ter uma vida sedentária. E também quando a gente estiver praticando, né, uma atividade física, é bom a gente não focar na atividade física, né? Porque tem algumas pessoas que ficam lá o quê? Só na selfie. Você vai pra academia, tá lá sentado no aparelho, né? E a pessoa querendo usar o aparelho, ela lá conversando, tirando selfie, né? Então quando a gente for fazer, por exemplo, vocês estão estudando agora. O foco agora é o quê? No estudo. Então, a gente tem que ter foco na nossa vida. Tudo que a gente for fazer, né? Vamos lá então? Então, 3. Qual é o contrário de vida sedentária? Qual é o contrário? Vida sedentária a gente viu que é pessoas que não praticam atividade física. Qual é o contrário disso? Uma vida sedentária. Uma vida o quê? Uma vida ativa. Uma vida ativa é o contrário de uma vida sedentária. Uma vida ativa. Você pode colocar. É uma vida uma vida de uma pessoa que faz atividades físicas. Também está correto, tudo bem? Se você já respondeu. Na 4. Quais são as consequências do sedentarismo? Ali ele fala pra gente, não é? Ele dá essa resposta bem facinho pra gente. Ó, vamos lá. Uma pessoa que não pratica atividade física, a gente lá no finalzinho, ela ela fala pra gente, né? No caso, no finalzinho não, no meio do texto já tem, né, pra gente, olha. A obesidade, né? Número de obesidade sobre pessoas com sobrepeso. E outras doenças também que vão além, né, da falta de atividade física. Então, vamos lá. Ali no final também ele ajuda a gente. Como ele ajuda a combater, por exemplo, a, a diabetes, né? Ele ajuda a combater o colesterol. Então, o que acontece? É causado por que é causado a diabetes? O, vamos lá. Eu marquei aqui para vocês focarem nessas palavras: obeso e sobrepeso. Obeso é aquela pessoa que está um pouquinho acima do peso. E sobrepeso é algo que é maior do que sobrepeso, né? Então, é algo muito mais complicado do que a obesidade, né? Então, o que acontece, pessoal? Ali, ele sobrecarrega nossos órgãos. E o sedentarismo, né? Olha, sobrecarga nos nossos órgãos e complica todas as outras doenças que a gente tiver, como diabetes, hipertensão, né? Obesidade já falou, né? E colesterol. Então, a falta de praticar atividade física ocorre, né? Ocasionando tudo isso. Então, ali para a gente responder, a gente pode ser. Vamos lá, a gente pode colocar quais são as consequências do sedentarismo. Você pode colocar o quê? A obesidade, o sobrepeso e agrava doenças como. Aí foi o que eu falei para vocês. E pode agravar doenças como, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, já falou, né, ali em cima, colesterol. Ou seja, a consequência é obesidade, sobrepeso e pode agravar doenças como diabetes, hipertensão e colesterol, tá bem? É aumento do colesterol no nosso corpo. Simplesmente, tá? Assim, bem facinho. Na 5. Pesquise imagens que ilustrem as situações de vida não sedentária e crie, né, uma página especial no seu caderno com a imagem e sua legenda. Aqui, no caso, ele pede que para você fazer isso aqui, né? Colocar uma imagem. Deixa eu pegar aqui o pincel novamente. Você vai desenhar uma imagem, no caso aqui uma pessoa correndo, e colocar a legenda. Corrida, atividade física barata que pode ser praticada por quase todas as pessoas.
Ah, professor, quantas que eu vou fazer? Eu sugiro você fazer umas 4. Você pode pegar futebol, queimada, natação. São tantas atividades físicas que a gente conhece, não é? Caminhada. Caminhada vai ter praticamente o mesmo, né? O mesmo significado da corrida, né? Porque caminhada é uma corrida só que com passos mais lentos, né? Aquela pessoa que anda mais rápido, porque a caminhada, quando você está fazendo exercício, tem que ser acelerada, não é? Então, uma sugestão: você vai pegar uma folha no seu caderno, tá? Deixa eu pegar aqui, que eu separei aqui. Mais ou menos assim, né? A folha do seu caderno. Vamos lá. Você vai pegar, você pode dividi-la em 4 partes, né? Ficou bem torto, né, gente? Vamos lá. Aí você divide aqui, né? No caso, em 4 partes. Aí você faz uma atividade aqui, né? No caso, coloca aqui o desenho. E aqui você escreve a legenda do desenho. Aqui, novamente. E aqui a legenda dele. Aqui, novamente, né? Outro esporte. A legenda. E aqui, outro esporte e a legenda. Então, pessoal, é bem fácil. Você pode pesquisar as definições no Google, tá? Para te ajudar essa definição. Para colocar o quê? O desenho e a definição. Vamos supor que você colocou queimada, né? Nesse primeiro, né? Esse primeiro aqui você colocou. Não é para colocar o número 1, né? É para você colocar o quê? Fazer o desenho e escrever o quê? Queimada. E você colocar a legenda ao lado, tudo bem? Olha lá. Eu também separei aqui para vocês. Vamos lá. Uma pesquisa que eu fiz. Natação. Deixa eu só separar aqui. Tava falando da queimada, depois falo da natação. Ó, queimada. No caso, se você colocar só queimada, você vou mostrar outras coisas, né? Porque queimada de esporte não é algo muito conhecido, né? A gente que vocês jogam muito na escola, né? Que é mais divertido na sua recreação. Então tem que colocar queimada, o quê? É esporte, não é? Porque senão vão aparecer outras coisas, tipo queimada de florestas, pessoa que se queimou no fogão, e não é isso que a gente quer, não é? Então, queimada, olha lá, tantas sugestões de desenho que você pode copiar, né, ali no seu caderno. Aí depois você vai colocar uma pequena definição. Não precisa copiar tudo, só copiar o quê? Queimada, ou jogo do mata, também é conhecido em alguns estados, é um esporte coletivo em que jogadores de 2 equipes tentam acertar os oponentes com uma ou mais bolas, evitando serem atingidos. Basta isso. Não precisa copiar tudo, né? E está ali escrito, tá? É só uma pequena o quê? O que significa uma definição de queimada? Você pode também fazer o quê? Com a natação. Vocês já tinham até visto aqui, né? Quando eu separei aqui para vocês. Natação, olha. Natação, qual que é? Definição, né? Mas quando você for pesquisar, às vezes, o significado de uma palavra, você coloca o nome da palavra, depois coloca definição, que vai aparecer mais rápido para vocês, tá? Ó, natação, aí você vai desenhar uma pessoa nadando, aí que escreve: natação é a capacidade do homem e de outros seres vivos de se deslocarem através de movimentos efetuados no meio líquido, geralmente sem ajuda artificial, né? Ou seja, né, pessoal, aí você vai fazer o quê? Desenhar uma pessoa praticando natação e coloca a sua definição logo abaixo, tudo bem? E é bem facinho para vocês fazerem nessa atividade, é bem legal. Você pode fazer uma pesquisa e dividir em 4. Ah, professor, eu vou fazer só 2, pode? Pode, tudo bem, pode fazer sim, tá? Mas eu acho assim, né? Vocês têm tempo suficiente para fazer, para caprichar nas atividades que vocês estão fazendo. Assim, conhecimento nunca é demais, não é? Então vamos lá. Nas 6, né? Deixa eu só pegar aqui com a mão, que minha mão já está cansada. Sigo segurando no celular, eu fico bem cansado. Então, vamos lá. 6. Agora que você aprendeu o quanto é importante a prática de atividades físicas, né? Não, agora que você aprendeu o quanto é importante a prática de atividades físicas, né? Era para ter uma vírgula ali. Preencha a tabela com palavras retiradas do texto e de acordo com o total de sílabas. Pessoal, essa é bem facinha também, não é? Vamos lá. O que é monossílaba? Monossílaba é quando tem uma sílaba, né? Vou escrever aqui para vocês, vai ficar mais didático. Ó, monossílabas é quando tem uma sílaba, de sílaba quando tem 2 sílabas, trissílaba quando tem 3 sílabas, polissílaba, né? Quando tem 4 ou mais, tá? 4 ou mais, tá? Esse aqui é um símbolo que é maior que 4, né? 4 ou mais
sílabas, tudo bem? Então, pessoal, o que acontece? Vocês vão fazer o quê? Deixa eu fechar aqui. Vocês irão lá no texto e procurar palavras que tenha uma sílaba, ou duas sílabas, três sílabas, ou quatro ou mais sílabas, tudo bem? E preencher esse quadrinho. Se você tiver, eu tô lendo essa palavra aqui, eu tô com dúvida se ela tem uma ou mais sílabas. Vai lá no Google, né? Vai lá no dicionário também avisa para você. Por exemplo, vamos lá no texto, vamos pegar uma palavra aqui. Esse texto aqui vocês vão utilizar, tá bom? Mal, mal, mal. Quantas sílabas tem a palavra mal? A gente lê ma-u. Não é mal, é mal, uma sílaba só, né? Então, você vai colocar o quê? Você vai lá escrever, né? Primeiro aqui, mal. Escreve mal e assim por diante. Depois escolher, você vai escolher aqui uma palavra de sílaba, com duas sílabas. Vai lá, volta no texto, tá? Aqui eu tenho que, quando eu finalizo, né? Eu cancelo, ele apaga. Vamos lá, duas sílabas. Olha lá, logo aqui, bem aqui no texto, risco. Risco. São duas sílabas. Então a gente vai lá, né? Aqui em sílaba, e escreve o quê? A palavra risco. Eu só vou estar dando algumas sugestões, tá, gente? Para facilitar, para vocês entenderem. Risco, tá? Aqui, como falei para vocês, não tem canetinha, né? Esses lá não tem, não nascer caneta. Então tem que escrever na mão, fica bem, né? Fica bem grande. Ó, risco. Então, depois você vai lá no texto, procura palavras com três sílabas. Trissílaba, né? Três sílabas. No primeiro, né? Na primeira linha do texto já tem. Século. Século. Então, você vai lá no texto, tá? Lá e preenche aqui em trissílabas. Século, né? Depois você vai lá em polissílabas, coloque, né? Se tiver mais quatro ou mais, você coloca, vai preenchendo o quadrinho, tudo bem? E assim você vai preenchendo todo. Ah, professor, eu só achei, vamos supor, quatro palavras polissílabas. Não tem problema. O importante nesse exercício, né? Lógico, o quanto que tiver, você vai colocando, vai preenchendo o quadro. Se você achou menos, tudo bem, não tem problema. O importante é você saber o que é monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Você tem que gravar essa informação, tá bom? Na 7, né? Item 7 da questão. Lembra do que é. Você lembra do que é sílaba tônica? Lembra do que é sílaba tônica? Pessoal, sílaba tônica, a gente viu, né? Que é a sílaba mais forte de uma palavra. Vamos ler o texto, né? Leia comigo. A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase. Com mais ênfase, pessoal, com mais, né? Com mais força. Sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. Isso facilita bastante, né? Uma palavra só pode ter uma sílaba tônica em cada palavra. Assim, a chamada sílaba tônica, a átona, no caso, é a que possui menor intensidade numa palavra. Então, pessoal, a sílaba átona são as mais fracas e a tônica mais forte. Lembra tônico? Tônico lembra xarope, né? Então, quando você toma xarope, você fica forte. Então, lembre-se, tônica com força, tá? Olha lá. Exemplos. Abacaxi. Xi é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. As outras são átonas, são mais fracas do que a sílaba xi. Então, pessoal, é bem fácil descobrir a sílaba tônica de uma palavra. Basta que você a pronuncie como se estivesse chamando. Aqui fica mais longa é a sílaba tônica. É bem legal isso, não é? Ó, vamos supor que abacaxi é um apelido de uma pessoa. Aí você vai falar assim, abacaxi, abacaxi. Então, o xi, você o quê? Você pronunciou com mais intensidade. Ela parece o quê? Que teve maior duração. Então, toda palavra que você tiver, né, que você for descobrir a sílaba tônica, você tem que fazer isso, tá? Faça na sua mente. Abacaxi, eu faço baixinho, não é? Então, a que fica mais longa é a sílaba tônica. Olha lá. Agora pegue o lápis de cor e pinte a sílaba, né? E pinte a sílaba tônica de cada palavra abaixo. Eu vou fazer duas com vocês, depois vocês vão fazer o restante, tá bom? Lembrando, as palavras mais fáceis que você dá para identificar de cara a sílaba tônica são aquelas que estão acentuadas, né? E fica bem mais fácil para vocês. Mas mesmo assim, faça o teste, tá bom? Ó,
Sedentarismo, sedentarismo, né? Vamos supor que você está chamando alguém. Sedentarismo. Qual que eu pronunciei com mais duração? Ó? Sedentarismo. Urismo, né? Então você vai pegar lá o uris e marcar o, né? No caso ele pede que para você pintar, né? A sílaba tônica, né? Se eu pintar aqui, né? Eu vou apagar tudinho. Mas você vai fazer o quê? A identificação, identificar. Circule, pinte, né? Porque você pode pintar uma cor mais fraca, né? E pode ficar tranquilo para você, né? Ainda vai estar aparecendo, não vai apagar o uris, né? Depois vamos lá. Vou pegar outra palavra aqui. Sedentário, sedentário. O tá, né? Foi mais longo. Então você vai lá, né? E pinta o tá. E assim você vai fazer com as outras sílabas, tá bom? Outra coisa, tem que falar pausadamente, tá? Ó, sedentário. Fala sílaba por sílaba. Tá bom, pessoal? É essencial nesse exercício saber identificar as sílabas. Você vai pintando as sílabas mais fortes, tá bom? Vamos lá então? Olha, você já deve saber que dependendo da localização da sílaba tônica na palavra, ela pode ser oxítona. O que são oxítonas? É quando a sílaba mais forte é a última. É que dá o exemplo da palavra além. Vamos lá, né? A, além, além, lém. Ó, o lém. O lém foi o mais forte, não foi? Então a sílaba tônica foi o lém. E se a gente for dividir, ó, além por sílabas, né? Primeiro a, depois lém. Olha, a última, no caso, foi o lém. Se foi o lém, então ela é o quê? Oxítona. Tudo bem? Foi fácil de identificar, não é? Então, vamos lá. Paroxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima. Penúltima. Penúltima é a que vem antes da última. Então, diabetes. Diabetes. O bé, né? O bé foi o quê? Foi o maior, não foi? Diabetes. Bé parece carneiro, né? Betes. Olha lá. Então, esse bé vai ser o quê? A paroxítona, porque vamos dividir, separar sílabas de diabetes, né? No caso, diabetes, vamos lá, diabetes. Então, quatro sílabas e o bé foi o quê? A penúltima, por isso, né, que ela foi o quê? Essa palavra paroxítona, tudo bem? E agora a última que é proparoxítona. Proparoxítona. Ó, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, nós temos o quê? Última, penúltima e antepenúltima. Última, que é aqui, ó. Última, penúltima, opa, puxei demais. E a antepenúltima, tudo bem, pessoal? Então, o que acontece, pessoal? A gente tem que gravar essa informação. Vamos lá de novo, tá? Vou colocar aqui bem colorido para vocês. Marcar aqui, né? Marcar 3. Se é a última sílaba mais forte, ela é o quê? Oxítona. Vou colocar OX, tá? Oxítona. Se é a penúltima, ela é paroxítona. Vou colocar PA, tá? Eu vou colocar aqui só, no caso, algumas letras, porque aqui estou com pouco espaço, tudo bem? Então, se é a antepenúltima, proparoxítona, proparoxítona. Você tem que gravar essa informação aqui na sua mente, tá? Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. E a antepenúltima, proparoxítona. As proparoxítonas são fáceis demais. Olha lá, quando é a palavra física, né? Física, física. Ou seja, as proparoxítonas, sabe uma dica para vocês? Elas são sempre acentuadas, tudo bem? Olha lá, física, ou o fi, né? Tem acento agudo. Então, ela proparoxítona, ela sílaba, no caso, é proparoxítona, e a gente tem que fazer a divisão. Física. O K é a última, o si, né?
use, né? Vamos lá, pessoal, vou voltar aqui, porque é melhor explicar com desenho. Eu tô um pouquinho constipado, né? Aí, às vezes, minha voz sai um pouquinho mais fraca. Ó, física, né? Olha lá. A antepenúltima é o quê? A antepenúltima é acentuada. E ela fica bem mais fácil de identificar. As palavras proparoxítonas são acentuadas, né? Toda palavra proparoxítona é acentuada. Vamos dar outro exemplo? Deixa eu apagar aqui para vocês. Uma palavra que tenha 3 sílabas, né, no caso, ou mais, e seja acentuada. Ó. Médico. Olha lá. No caso, essa sílaba, né, é a última, antepenúltima, e essa, né, desculpa, última, penúltima, e essa a antepenúltima, está acentuada, é a sílaba mais forte, por isso que ela é proparoxítona, tudo bem? Tendo isso, né, a gente vai fazer o quê? Classificar as palavras considerando a posição da sílaba tônica. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você vai fazer para facilitar o seu exercício. Não vai classificar logo de cara. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma divisão. Saúde. Você vai dividir aqui essa palavra saúde. Deixa eu só aumentar aqui para vocês. Pronto. Saúde. Você primeiro faz uma divisão das sílabas, tá? Saúde. Quantas sílabas tem saúde? Saúde. São 3 sílabas. Saúde. São 3 sílabas. Ó, qual é a última? A última é o D. Não é mais forte, não é? Então ela não é oxítona. A sílaba mais forte é o U? É sim, é o U. Então ela é mais forte? É. E quando é a penúltima, ela é paroxítona. Você vai escrever lá. Que complicado, né? Paroxítona. Tudo bem? Aí você escreve lá do lado, identifica com ela como paroxítona. Tudo bem, pessoal? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É dividir as sílabas, tudo bem? Para facilitar. Ele não pede para dividir, mas é uma recomendação, né, do professor para você acertar com facilidade essas questões. Tá com dúvida? Dá uma pesquisada, dá uma googada, né, que o pessoal fala, né? Dá uma pesquisada na palavra, ou então no seu dicionário, coloca divisão silábica, aí escreve a palavra. Tudo bem? Então, fique mais as palavras que são tranquilas para você identificar, né? Alegria, né? Coração. Então, vai fazendo assim, dividindo, e você vai identificar qual a sílaba mais forte e depois vai classificar. Você vai escrever o que ao lado, né? Ó, que aí já fez, saúde. Divida, né, as sílabas, separa as sílabas aqui ao lado, tem um espacinho legal para vocês, de saúde. E aqui ao lado, e pode circular mais forte. E aqui ao lado, né, classificação contra a tonicidade, você vai escrever se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. No caso da saúde é o quê? Paroxítona, né? Que é a sílaba mais forte é o U. Então vamos lá, questão 7. Né? Para finalizar, né, esse vídeo de hoje. Questão 7. Na cidade de Jerônimo, foi feita uma pesquisa com alguns moradores sobre a preferência da prática de atividade física. Observe o gráfico, né, para responder as questões. Olha lá um gráfico da cidade de Jerônimo, uma cidade, né, um município, né, no nosso país. Olha lá. Lá eles estão dando. Vamos analisar esse gráfico. A gente tem que aprender a analisar o gráfico para poder, né, aprender a responder as questões de matemática, geografia, entre outras questões, tá bom? Olha lá. Nós temos uma atividade física onde nós temos corrida, natação, futebol, dança e as pessoas que não fazem atividade física. Aqui, no caso, ao lado, nós temos o quê? Uma tabela, aí do número 0 até o número 140. Agora eu pergunto para vocês, de quanto em quanto que eles estão contando aqui, olha? Até chegar do 0 até o 140, de quanto em quanto eles estão pulando os números?
Você observou que estão pulando de 20 em 20, não é? Olha lá. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Então, eles estão pulando de 20 em 20. Então, fica fácil para vocês identificarem, né? Porque você pode até perguntar para o professor, mas por que ele não fez de um em um, né? 0, 1, 2, 3 até 140? Porque senão, olha o tamanho dessa tabela, né? Ela é um tamanho legal para a gente ver. Se ele fizesse de um em um, olha, essa tabela ia ficar gigantesca, né, gente? Olha lá. Ela vai ficar muito maior do que isso aqui. Ela vai ficar gigantesca. Então, eles começam a fazer o quê? Eles colocam um número aproximado para vocês terem uma ideia, né, da quantidade e colocam o quê? Esses traços que estão aqui ao lado, ligando a cada torre, tá? Ligando a cada torrinha dessas atividades físicas, tudo bem? Vamos lá então fazer uma análise maior, né? Aí já começou a analisar, mas vamos finalizar essa análise. Corrida. Corrida, facinho, né, pessoal? Corrida tem o número exato de pessoas que fazem ali. Olha lá, corrida, nós temos aqui, ó, essa linha vai direto ao número 80. Então, 80 pessoas praticam corrida. Natação. Natação, a gente viu o quê? Que não fica exatamente retinho com 80 e também não fica retinho com 100. Ele fica na metade entre 80 e 100. Agora, se está pulando de 20 em 20, né? A metade de 20 é quanto? 20 dividido por 2. 10, né, pessoal? Você tem 20, divide por 2 é 10. Então, a metade dessas linhas aqui, olha lá, eu vou marcar para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo marcar, porque o espaço é pequeno. Vou lá com capricho. Olha lá. Então, a metade aqui, essa metade, né? A metade desses quadrinhos aqui, desses espaços, sempre vai ser 10, a metade. Então, quando a gente vai fazer assim, para as pessoas que praticam com natação, então vai ficar fácil para a gente notar que são o quê? Que são 80 mais 10. 80 mais 10 é igual a 90 pessoas praticam natação. Futebol. Futebol, quantas pessoas, né? Deixa eu apagar aqui porque tampou ali o número. Futebol. Vem aqui retinho, olha lá. Está em cima da linha. Esse aqui foi fácil. São 60 pessoas que praticam futebol. Dança. Olha lá, dança é o quê? Tá na linha do 60, tá entre a linha do 60 e do 80, né? Então, está entre os dois, né? E está na metade do gráfico, né? Ou seja, é 60 mais 10. Então, no caso da dança, né? 70 pessoas fazem dança. E por último, as pessoas que não fazem atividade física, que é maior que todo mundo, né, pessoal? Isso é grave. Olha lá, tá acima da linha, não tá acima da linha? E essa linha vai até o número 120. Então, 120 pessoas não fazem nenhuma atividade física. Tá ok? E a gente fez então a análise do gráfico. Vamos agora responder as questões. Quantas pessoas responderam que preferem dança? A gente já respondeu, né, pessoal? Olha lá. Quantas pessoas preferem dança? A gente viu que o gráfico está entre 60 e 80. A gente já fez. Então, 60 mais 10, no caso, são 70 pessoas que preferem dança. Quantas pessoas não fazem atividade física? Tranquilo, né? É o último lá do cantinho. A gente já fez, né? E a gente só vai ligar aqui na linha reta e vai ligar o número 120. C. Quantas pessoas responderam que preferem natação? Mesma coisa. E o gráfico lá, né? Natação está entre 80 e 100. Então, está entre 80 e 100. Ali é metade do 80 por 100, metade, né? No caso, é metade de 100 para 80, é 20, né? No caso, são 20, né? Só que a gente vai ter que somar com 10, né? Que é 20, né? Dividido por 2. Então, ali no caso vai ficar o quê? 90 pessoas, como a gente fez a análise do gráfico antes. Então, na D. Qual o total de pessoas que praticam alguma atividade física? Calcule. Então, o que acontece? Ele pediu para você calcular as pessoas que fazem atividade física. Esse aqui eu só vou orientá-los, tá? Porque eu sei que somar é muito fácil para vocês. Vocês vão ter que somar o quê? As pessoas que fazem atividade física. Corrida, 80 mais, né? Você vai somar. Deixa eu vou escrever um pouquinho menor aqui para vocês. Né? Corrida, 80, né? Mais.
Natação, 90, mais futebol, 60, né? Mais o último, né, que pratica atividade física, que é dança, que é 70, né? Ou seja, você vai somar todos esses números e vai chegar ao número de pessoas que praticam alguma atividade física para responder a questão. Tranquilo? Então vamos lá. E aí, qual a diferença entre o total de pessoas que praticam alguma atividade, né? Atividade física e as que não praticam nenhuma atividade física? O que é isso, pessoal? Você respondendo a letra D, né, o total de pessoas que praticam atividade física, guarde esse número. Você vai pegar esse número, esse resultado e diminuir por, né, as pessoas que não fazem atividade física, que são 120. Você vai pegar o resultado, tá? Da questão da letra E, desculpa, da letra D, né? É aquela soma que eu falei para vocês. Soma corrida com natação, com futebol, com dança, vai somar tudo e vai diminuir pelas aquelas pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física, menos 120, tranquilo? E vai chegar ao resultado final. Essa é bem fácil, né, pessoal, essa questão. Questões assim de analisar a tabela geralmente são fáceis e vocês não são aquelas questões que são dadas pelo professor e que você tem que acertar, tá? Para tirar uma boa nota, porque geralmente as outras questões vão ser mais difíceis. Na 2, resolva a situação problema. Esse aqui, pessoal, é tranquilo, tá? Eles deram uma facilitada para vocês do quinto ano. Olha lá. Donizete pratica atletismo. Em uma corrida de 955 metros, ele já percorreu 327 metros. Quantos metros ainda faltam, né, para Donizete percorrer? Tinha uma na corrida, né? 955 é quase 1 quilômetro, né? Ele teve que percorrer 327 metros. Olha lá. Ele percorreu 955 metros, né? Desculpa, a pista tem 955 metros. Ele percorreu quantos metros? 327. Isso, ou seja, você vai ter que fazer uma subtração para saber o que, quanto que falta para ele correr. Eu vou deixar vocês fazendo essa subtração. Não esqueçam, tá? Que aqui, ó, 5 menos 7 não dá. Tem que fazer o quê? Primeiro passo é o quê? Pegar o número emprestado, né? Ou desculpa, aqui, deixa eu voltar aqui. Vai pegar o do 5, né? Esse 5 vai virar 4. E aqui 15. Pronto, aqui você já faz o restante, tudo bem? Lembre-se que na subtração tem esse passo. Quando o número for menor em cima, você tem que pegar o número, retirar, né, do outro lado. Tudo bem? E aqui você vai colocar a resposta, tá bom? A sua resposta. Faltam, né? Faltam tantos metros para Donizete percorrer. Tranquilo? Então vamos na B? Deixa eu diminuir aqui. Eu não estou dando a resposta, mas estou dando praticamente, né? Tá lá, é só fazer uma operação e finalizar. Tá muito fácil para o quinto ano. B. Ana Glória, para manter sua saúde bem, né? Sua saúde bem, né? Sempre pratica seus exercícios e bebe água constantemente. Sabendo que Ana Glória bebe 3 litros de água por dia, quantos litros de água ela bebe em uma semana? O sinal de pontuação está bem errado aqui, né, gente? Olha lá. Né? Sabendo que Ana Glória bebe 3 litros de água por dia, vírgula, aí letra minúscula, quantos litros de água ela bebe em uma semana? Então, pessoal, uma semana tem quantos dias? 7 dias, não é? E todo dia ela bebe 3 litros. Você pode contar de 3 em 3, né? Até os 7 dias, ou pode fazer uma multiplicação muito simples, que é o quê? 7 vezes 7 dias vezes 3, ou 3 litros vezes 7, que é o mesmo resultado. 3 vezes 7 é igual a 7 vezes 3. O resultado é o mesmo. Então, você vai achar o resultado de 7 vezes 3, ou 3 vezes 7, e colocar a sua resposta ao lado, descrevendo, né? Ana Glória bebe, aí a resposta, litros por semana. Tudo bem? Pessoal, fácil, não é? Esse aqui eu acho que o terceiro ano responde. Vamos lá então, olha lá. Questão 8 a gente vai deixar agora, tá? Para o próximo vídeo. Questão 8, 9 e 10, tá? E vocês vão dar aquela caprichada nas atividades. Amanhã eu já vou postar o vídeo para vocês para finalizar o caderno 3. Sexta-feira eu vou dar uma sugestão de atividade para vocês fazerem com seus pais. Não é obrigatório. É só uma atividade
de uma atividade para você fazer com seus pais, né? Vai aproximar uma pessoa adulta, tá? Não vou falar eu vou já falar, adiantar o que que é. É um sabonete, né? Sabonete líquido para vocês utilizarem em casa. Ah, sabe esses frascos de álcool em gel que você está usando no dia a dia? Não tá ficando vazio alguns? E aí tá jogando fora? Não jogue fora, pessoal. Né? Você comprando sabonete depois, eu vou fazer o passo a passo, né? Eu vou ensinar para vocês como fazer sabonete líquido para colocar no banheiro com esses frascos, né? Para reciclar. E isso, esse sabonete líquido aqui em casa dura mais de mês. Isso é muito bom porque economiza demais na hora de lavar as mãos. E fica excelente. Fica muito bom. Tá bom? Então, sexta-feira eu vou lançar um vídeo assim ensinando e para vocês fazerem com uma pessoa adulta sempre, porque precisa de uma pessoa adulta para acompanhar essa atividade. Tá legal? Então um abraço, um beijo para vocês, estudem, fica terminando a atividade, você tá livre, né? Tá livre para jogar, né? Para assistir televisão, mas pegue uma leitura, olha lá o livro do Pequeno Príncipe lá, o Rian tá lendo um Pequeno Príncipe lá na atividade. Então, dá uma olhadinha nos livros que eu coloquei lá no grupo lá do WhatsApp, baixa um livro daquele site que eu mandei para vocês, dá uma leitura, faz uma leitura de umas 5, 7, 8 páginas por dia, tá bom? Leia por um voz um pouco mais alto para treinar a leitura. Eu, né, tô morrendo de saudade de vocês, espero que tudo, né, conforme for, né, com os dias possa voltar ao normal. Até amanhã então, um abraço, tchau, tchau.